Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Juliana e hoje eu tô aqui para dar algumas dicas para vocês de como aperfeiçoar seu idioma através da leitura. Vocês sabiam que aqui no Liverpool a gente tem uma biblioteca pensando justamente nisso, na questão da leitura? Nós acreditamos que os nossos alunos, eles precisam também ter o contato com os livros, porque o livro, ele tem diversas funções. Ele ajuda não só você a entender as palavras ali, mas também na hora que você for escrever, ajuda muito, e também na questão de vocabulário, porque quando você está lendo, eu não entendi muito bem essa palavra, você acaba pesquisando e ampliando também o seu vocabulário. Como vocês percebem aqui, atrás de mim, nós temos bastante livros, né? E a gente também faz uma coisa muito interessante aqui no Liverpool. A gente tem uma seção voltada só para revistas. E aí você pode pensar, por que, Juliana? Revistas estão ultrapassadas, ninguém mais usa isso. Mas tem uma coisa muito legal que vocês podem pensar na questão das revistas. Quando que as revistas elas são publicadas, né? Elas vão escrever de acordo com o que está acontecendo no mundo, o que elas acreditam, o que está acontecendo ali, né, naquele momento. Então, tempos depois, né, quando você pega de novo aquela revista, é como se fosse um túnel do tempo. Você olhasse como que as pessoas pensavam, como que as coisas aconteciam, o que realmente, né, estava ali, o que as pessoas achavam de determinados assuntos. Eu trouxe aqui dois exemplos para vocês. Dois exemplos aqui, duas revistas que eu trouxe, só para vocês terem uma ideia, né? A primeira é do George W. Bush. Então, ele foi um presidente, né, no caso, segundo o Times, Person of the Year, no caso, a pessoa do ano. Então, assim, se você está hoje em 2021, você estudando história, política externa dos Estados Unidos, você vê que é um pouco diferente da realidade, né? Um pouco diferente da história. Tudo bem que não é mais o mesmo ano, mas mesmo naquela época, né, a gente vê hoje algumas coisas e pensa, não, essa pessoa não poderia ter sido considerada a pessoa do ano, né? Deem uma pesquisada aí que vocês vão perceber. Então, e a outra revista que eu trouxe, né, para animar os corações de vocês, é essa daqui. Eu não sei o ano, mas essa daqui é muito interessante porque diz o seguinte, que o Brasil vence a Alemanha de 2-0. Olha que incrível. Eu vou até mostrar para vocês a imagem, né? Daqui da revista, todo mundo muito emocionado, ninguém sabia, né, o que ia acontecer depois, mas, como eu disse, a revista funciona como o quê? Tipo um túnel do tempo, então você olha essas matérias, você vê e fala, nossa, que interessante, olha como que o mundo era, né? Então, são só dois exemplos, né, para mostrar para vocês que as revistas são muito interessantes. E além disso, né, além de você também ter a ideia de como as pessoas pensavam antes, como eu disse, vocês podem aprimorar a leitura em outro idioma. Então eu acho isso fundamental. Gente, uma outra dica que eu tenho para vocês agora são de livros mesmo. Eu sei que hoje as pessoas assim, elas não têm tanto hábito de ler, né? Mas quando você está aprendendo o idioma, isso é simplesmente fundamental. Tá? Não só em outro idioma, mas no nosso também, no nosso português mesmo. Mas assim, em qualquer idioma é muito importante esse contato que vocês vão ter com a leitura. É fundamental. Então, eu trouxe aqui um livro, mas antes de eu mostrar esse livro para vocês, uma coisa que é primordial é, vocês têm que primeiro definir o que vocês gostam de ler. Essa é a dica, assim, fundamental. Por quê? Às vezes você não gosta tanto de ler um livro histórico. Ai, que livro chato, meu Deus, eu não quero mais ler isso. E aí você acaba lendo aquilo ali em outro idioma, você vai pensar, não quero, não gosto de inglês, não gosto de francês, não gosto de qualquer idioma, isso daqui está chato. Mas não é porque você não gosta do idioma, mas sim pelo que você está lendo. Então a primeira dica é, você tem que primeiro conhecer que tipo de livro você gosta de ler. Então você definiu isso? Eu gosto de livro de romance. Busque livros de romance no idioma que você está aprendendo, porque aí se torna muito mais fácil você aprender, então isso aqui é um vocabulário novo, você acaba se levando, né, com a história e também aprendendo ao mesmo tempo. Pensando, né, nessa ideia assim, que todo mundo lê, um best-seller,
Eu trouxe esse livro aqui, do John Green, né? Esse é um autor muito famoso nos Estados Unidos, agora nem tanto, mas há alguns anos ele era assim. Ele escreveu outros livros, como A Culpa é das Estrelas, né? Que se tornou até um filme. Então, ele foi, durante um tempo, um autor muito pesquisado. Então, para as pessoas que gostam desse tipo de literatura, então eu indico esse livro aqui, que seria Paper Town, que seria a Cidade de Papel, que se tornou filme. Eu sei que alguns de vocês podem pensar, gente, mas tem um filme, para que eu vou ler o livro? Por quê? Se você tem o costume de ler, ou se você vai iniciar esse costume ainda, você vai ver que o livro, ele pode ser, e muitas das vezes é, diferente ou completamente diferente do filme. Acredita em mim. Às vezes você tá lendo, você, meu Deus, que livro incrível, não sei o quê. Vai se tornar filme. Uhul, vamos lá no cinema. Chega no cinema, você quer chorar de decepção. Não estou falando que isso aconteceu nesse filme, tá bom? Mas, assim, com outros livros, assim, isso acontece. Então é sempre bom você ter uma visão do livro, né, de uma pessoa que leu, tipo, eu entendi isso aqui da história. E uma pessoa que foi no cinema e viu, como se fosse a primeira vez, né? Então eu acho essas duas perspectivas muito importantes. Aqui no Liverpool a gente também tem uma outra estante dessa com os livros em outros idiomas, que também é muito interessante. Você sabia que aqui no Liverpool a gente também cobra a leitura de um livro durante o curso? Isso é fundamental, porque no inglês, uma das nossas provas, né, depois, não, você não vai chegar aqui e vai falar, olha, lê esse livro, tá? Vamos fazer a prova. Não é assim. Mas com o tempo a gente pede a leitura do livro e uma das provas orais é justamente a apresentação desse livro. Isso é fundamental porque a pessoa consegue ler e o professor consegue avaliar se o aluno conseguiu ler, entender a história e também apresentar de forma clara. Não só no inglês isso acontece, tá? Mas nos outros idiomas também. No francês, a gente pede Le Petit Prince, que seria O Pequeno Príncipe. Então, é um livro, assim, muito interessante também, aberto a diversos públicos e interpretações. E é muito interessante o debate disso. Então, o livro, ele é muito interessante nesse sentido, né? Na questão também de fazer pensar, né? Então, o livro, ele é fundamental para isso. E aqui no Liverpool, a gente tem inglês, espanhol, francês, todos os idiomas que a gente oferece, a gente pede ao aluno para que ele leia, fazendo parte, né, da nota, claro, para que ele leia e para que seja também discutido aquela história. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal, dê bastante like, façam comentários, né? Falem sobre o que vocês gostariam de ver. Se vocês também concordam com essa ideia do livro, da importância do livro, não só, né, em português na nossa língua, mas em outras também, tá? E não se esqueçam, vídeo agora no canal toda quinta-feira, tá? Então é isso, até a próxima!